Olá, turma! Meu nome é Adriana Lima, eu sou graduanda do curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal IFP Campus Piripiri. Eu vou estar agora aqui com vocês, auxiliando o professor Antônio, em algumas videoaulas, certo? Hoje nós vamos falar um pouco sobre geometria, polígonos e seus elementos. Vamos lá? Temos aqui nessa figura uma obra do artista Paul Klee, que a gente pode observar que estão representadas figuras geométricas formadas por linhas planas fechadas. A gente pode observar que são vários tipos de figuras geométricas, certo? A essas figuras geométricas nós damos o nome de polígonos. Mas o que é um polígono? Polígono é uma figura plana formada por uma linha fechada simples, composta apenas de segmento de reta, reunida com sua região interna. Agora vamos falar um pouco sobre os elementos de um polígono. Temos aqui ao lado, nessa figura, um polígono de 5 lados, certo? Como elementos temos os vértices. Vértices são cada ponto desse polígono. Temos aqui o vértice A, o B, o C, o D e o E. Também podemos identificar os lados de um polígono. Os lados de um polígono são cada segmento. Temos aqui os lados AB, BC, CD, DE e EA. Também podemos identificar os ângulos internos, que os ângulos internos eles são formados por dois lados consecutivos. No caso, se eu tenho o lado AB e o BC, eu vou ter o ângulo ABC, ou simplesmente ângulo B, certo? Vou ter também os meus ângulos BCD, ou ângulo C, CDE, ou ângulo D, DEA, ou simplesmente ângulo E EAB, ou simplesmente ângulo A. Ainda como elementos de um polígono, vamos identificar as diagonais. As diagonais, elas são unidas por um vértice a outro que não seja consecutivo a ele. Como assim não consecutivo a ele? Se eu tenho o meu vértice A, os pontos que não são consecutivos a eles é o C e o D, porque o B e o E estão lado a lado, ou seja, são consecutivos. Então, para eu traçar minha diagonal, eu vou unir o vértice A aos que não são consecutivos. Assim, eu vou encontrar como diagonal a C e a D. Do vértice B, eu vou ter as diagonais BD e DE. Do vértice C, eu vou ter a diagonal CE. E por que não CA? Porque CA já foi traçado de A até C. AC e CA é a mesma coisa. A mesma coisa aqui do D. Como eu já tracei BD, então DB é o mesmo diagonal, a mesma diagonal, certo? A mesma coisa do E. Foi traçada as duas diagonais, que é de EC e EB. Certo? Vamos ter também os ângulos internos. Os ângulos internos eles estão formados por um lado e o prolongamento de sua reta. Se eu tenho o meu lado A e eu prolongar essa reta, eu vou encontrar o meu ângulo externo A. Aqui do mesmo jeito, se eu tenho o lado AB, eu vou encontrar o ângulo externo B. Com o prolongamento dessa aqui, eu vou encontrar o ângulo C. Dessa outra, eu vou encontrar o meu ângulo externo B. E o prolongamento dessa reta também eu vou encontrar o meu ângulo E. Certo? A gente pode também estar nomeando os polígonos de acordo com o número de lados que possui. Temos aqui um triângulo, que é um polígono de 3 lados. Ao polígono de 4 lados, a gente chama de quadrado, ou quadrilátero. Ao polígono de 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono.
e 10 lados decágono, certo? Ainda temos também outros polígonos especiais, que é o de 11 lados, que chamamos de um decágono, 12 lados dodecágono, 15 lados pentadecágono e 20 lados icosado, certo? Os demais polígonos, tipo de 13 lados, o de 16 lados, entre outros, não recebem nomes especiais, certo? Agora vamos falar um pouco sobre a diagonal de um polígono convexo. Temos aqui esse polígono de 5 lados, como vimos anteriormente, que é chamado de pentágono. Nesse pentágono, eu vou ter o meu número de vértices, que como vimos também são cada ponto, eu vou ter 5 vértices, que é o A, B, C, D e E. Vou ter também 5 lados, que é o lado AB, BC, CD, DE e EA. E as diagonais eu vou ter 5. Como a gente lembrou lá, que as diagonais elas são traçadas, são retas que unem um vértice a outro que não seja consecutivo. No caso, eu vou ter aqui nessa figura 5 diagonais. Quais seriam elas? AC, AD. Daqui do vértice B eu vou ter a diagonal BD e BE. E do vértice C eu vou ter a diagonal CE. Os demais vértices, como vimos anteriormente, é só uma repetição, né? Que é a mesma coisa. Você seria capaz de identificar quantas diagonais tem nesse octógono? Parece uma tarefa bem trabalhosa, né? Então, para isso, e se fosse para contar N diagonais de um polígono que tivesse N lados, entendeu? Um número de lados bem maior? Então, se eu quisesse fazer isso, primeiramente eu vou chamar de lados a letrinha N, certo? Eu teria num polígono um polígono qualquer de N lados, N menos 3 diagonais. Mas como assim N 3 diagonais? Lembramos que do vértice A, eu só posso traçar diagonais aos vértices não consecutivos a ele, ou seja, nem ao B e nem o H entra, né? E ele mesmo. Então, são N menos 3. Daí, eu pego o número de vértices desse polígono, que eu não sei qual é, então vou chamar de N vértices. Como o total de diagonais, eu vou ter N vezes N menos 3. Mas lembram que se eu traçar uma diagonal do A até o F e do F até o A não é a mesma coisa? Então, se eu fizesse somente esse cálculo, seria duplicado, né? O número de diagonais. Daí, a gente divide ele pela metade. Teremos essa fórmula aqui, né? Que é o número de diagonais, que é dado por D, que vai ser igual a N, número de vértices, vezes N menos 3 diagonais, dividido por 2, certo? Agora, pegando o octógono anterior, vamos calcular o número de diagonais dele. Temos que o número de vértices e lados vai ser 8, certo? Basta substituirmos pela letrinha N. No lugar de N, vamos colocar o 8. Então, vai ficar D, que vai ser igual a 8, vezes 8 menos 3, que é igual, dividido por 2. Primeiramente, como a gente sabe, tem que resolver o que está dentro do parênteses. Repetindo o 8, 8 vezes 8 menos 3 vai ser 5, dividido por 2. 8 vezes 5 vamos encontrar 40, que dividido por 2, vamos achar a diagonal, o número de diagonais do octógono será 20, certo? Agora vamos falar um pouco sobre os ângulos de um polígono convexo. Demos uma pequena introdução sobre o ângulo interno e o ângulo externo. Vamos observar essa figura aqui. Se eu tenho do meu vértice A, eu vou ter o ângulo externo Azão e o ângulo interno Azinho, certo? O somatório desses dois ângulos vai ser 180. Se eu tenho aqui, a gente pode observar
que é uma meia-lua, ou seja, metade de uma circunferência, que é 180 graus, certo? Aqui também eu vou ter, desse vértice B, eu vou ter o ângulo interno B, e o ângulo externo Bzinho, que vai dar 180. Do vértice C também a mesma coisa. Esses dois ângulos interno e externo vão dar 180. Do ângulo D, do vértice D, vai ter também esses dois ângulos interno e externo, 180. E do ângulo E, do vértice E, aliás, vamos ter o ângulo externo com o ângulo interno, medindo 180. Daí podemos tirar a conclusão de que o ângulo interno e o ângulo externo de mesmo vértice de um polígono são sempre adjacentes suplementares, ou seja, medem 180 graus. Agora vamos identificar a soma das medidas dos ângulos internos de polígono convexo. Temos aqui nessa figura um polígono de 5 lados, certo? Que é chamado de pentágono. Nesse pentágono, se traçarmos algumas diagonais, vamos encontrar 3 polígonos. 1, 2, 3 polígonos, certo? O que devemos saber primeiramente? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Todo triângulo, sua soma é 180, certo? A soma dos seus ângulos internos. Se a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, e eu tenho aqui um pentágono que dividido em 3 triângulos, então eu vou pegar esses 3 triângulos e multiplicar por 180. Assim eu vou encontrar no pentágono 3 vezes 180, que é igual a 540 graus, que é a soma das medidas dos ângulos internos desse pentágono, certo? Agora vamos observar nesse quadro os diferentes tipos de polígonos. Aqui no quadrilátero foi dividido em 2 triângulos, ou seja, se eu tenho um número de 4 lados, eu vou encontrar 2 triângulos. Então, vai ser 4 menos 2. Que aí, a soma das medidas, se é 2 triângulos, vai multiplicar 2 vezes 180, que eu vou achar 360. No pentágono, a mesma coisa. Eu dividi aqui em 3 triângulos, então, o número de lados do pentágono é 5. E eu vou encontrar 3 triângulos. Podemos observar que foi diminuído por 2, que foi encontrado os 3 triângulos. No hexágono, que é um polígono de 6 lados, eu vou encontrar 4 triângulos. A mesma coisa, a gente pode observar que 6 menos 2 é 4. E achando aqui a soma dá 720, que é 4 vezes 180. E no heptágono, que é um polígono de 7 lados, também vamos encontrar 5 triângulos, que é também diminuído 2. Vocês podem observar que de cada polígono foi diminuído 2 para encontrar os triângulos. E se fosse de um decágono, que é um polígono de 10? Como vimos que esse 2 sempre aparece, né? A gente vai tirar 10 menos 2, que vão ser 8 triângulos. Logo, a gente vai encontrar a soma dos triângulos internos, que é 8 vezes 180, 1440 graus, certo? Daí, a gente pode chegar à seguinte conclusão. Se fosse um polígono de N lados, que a gente não saberia dividir, né, a mão, então vamos chamar de lados o N, certo? Como vimos anteriormente, para encontrar números de triângulos, subtraímos a quantidade de lados por 2 e multiplicamos essa subtração pela soma das medidas dos ângulos internos de cada triângulo, que é 180. Assim, vamos achar a soma das medidas dos ângulos internos, que é dada pela letra SI, que vai ser igual a N, que N é a quantidade de lados, menos 2 vezes 180. Agora vamos identificar a soma das medidas dos ângulos externos de um polígono convexo. Temos aqui um triângulo.
podemos observar que temos os ângulos internos e os externos, certo? Como vimos anteriormente, a soma do mesmo vértice, partindo desse mesmo vértice, a soma do meu ângulo interno com o meu externo é 180, não é verdade? Então, vamos fazer o seguinte, A mais M vai ser igual a 180. Do vértice B, o B mais N vai ser 180. E do vértice C, o C mais o P vai ser 180. Aqui eu tenho que o A mais B mais C vai ser a soma dos ângulos internos. E o M mais N mais P vai ser a soma dos ângulos externos. Então, eu vou ter o seguinte, que A mais B mais C, que vai equivaler à soma dos meus ângulos internos, mais M mais N mais P, que eu vou chamar de SE, que é a soma das medidas dos ângulos externos, vai ser igual a 540. Por que 540? É esse aqui, ó. 3 vezes 180, que vai ser igual a 540, certo? Agora, como vamos saber a soma dos ângulos externos? Eu sei que o meu triângulo, a soma dos ângulos internos é 180. Então, mais, eu repito aqui o SE, que é o que eu quero saber, igual a 540. Isolando aqui o SE no primeiro membro, né? Vamos achar que 540, aqui o 180 está somando, vem para cá, de menos, né? Então, 540 menos 180, eu vou achar 360, certo? Agora de um quadrilátero. Do quadrilátero, a gente pode dividir ele em dois triângulos. Que dois triângulos vai ser 2 vezes 180, né? 2 vezes 180, eu vou achar quanto? 360, certo? Então, fazendo aquele mesmo processo anteriormente, de partido de mesmo vértice, eu tenho o A, aí eu tenho a soma dos ângulos interno e externo, A mais M igual a 180, do B, B mais N igual a 180, do C, C mais P igual a 180 e do D, D mais Q igual a 180. Fazendo o somatório, primeiramente, dos ângulos internos, que é de A até D, eu vou ter a soma dos ângulos internos, e de M, N, P e Q, eu vou ter a soma dos ângulos externos, que isso vai ser igual a 720, que é aqui, ó. É o 180 4 vezes. Aqui a gente já sabe que a soma dos ângulos internos, como vimos aqui, ó, dá 360. Então, põe 360 mais SE, que é o que a gente quer saber, igual a 720. SE vai ser igual a 720, passa do 360, que está no primeiro membro, para o outro lado, que vai ficar negativo. Então, 720 menos 360, 360. Podemos observar que a soma do triângulo, a soma dos ângulos externos do triângulo, também deu esse valor, 360. Agora, se fosse de um polígono de N lados, vamos ver agora. Se fosse um polígono de N lados, né, que a gente queria identificar, primeiramente vamos achar a soma dos ângulos internos, que a gente viu anteriormente a formulazinha, que é N menos 2 vezes 180, mais SE, que é o ângulo externo, que vai ser igual a 180 vezes o número de lados desse polígono. Resolvendo aqui, N vezes 180 dá 180N, menos com mais dá menos, 2 vezes 180 dá 360, menos 360, né? Mais SE, que vai ser igual a 180 vezes N. Deixando aqui o SE no primeiro membro, a gente vai passar esse aqui para o outro. Se esse aqui está positivo, ele vem para cá, negativo. Aqui foi repetido, e aqui está menos 360, passa para o outro lado, positivo, mais 360. Como aqui são opostos, 180N menos 180N vai ser zero, né? Então, vai sobrar 360. O que a gente pode concluir disso? Que a soma das medidas dos ângulos externos de qualquer polígono é igual a 360. Então, pessoal, na próxima aula a gente vai dar continuidade ao conteúdo de geometria, certo? Até lá!